Nesse vídeo nós vamos aprender a analisar uma média amostral, ou seja, comparar uma média amostral com algum valor de referência para a população, utilizando o programa Biostat. Inicialmente vamos abrir o programa e em seguida carregar o arquivo com os dados. Vamos aqui no menu superior em abrir arquivo e procurar o arquivo que tem o nome uma amostra. Em seguida abrir. E aqui nós temos os dados que vão ser utilizados no exercício sobre a análise de uma amostra. Eu selecionei dois exercícios, um sobre o teste T-Distilled e outro sobre o teste Z. Então, começando pelo primeiro, o arquivo do Biostat uma amostra, coluna 1, contém dados sobre o nível sérico de colesterol de 30 esportistas, que se alimentam de acordo com dietas balanceadas. É de se esperar que esses indivíduos apresentem nível normal de colesterol abaixo de 200 mg. Analise os dados e verifique se podemos concluir que estes indivíduos apresentam nível de colesterol diferente de 200 mg. Então, inicialmente, lá no programa, nós temos que saber qual a distribuição dos dados, ou seja, se os dados seguem ou não distribuição normal. Para isso, nós temos que utilizar um teste de normalidade. Então, nós vamos aqui no menu superior em Estatísticas, em seguida Normalidade, e vamos escolher o teste de Shapiro-Wilk. Vamos selecionar agora a coluna 1, que contém os dados, e em seguida executar a estatística. E pelo teste de Shapiro-Wilk, há duas hipóteses, H0 e H1. H0 diz que os dados têm distribuição normal e H1 diz que não tem distribuição normal. Como o valor de P foi maior do que 5%, então nós aceitamos H0, ou seja, admitimos que os dados seguem uma distribuição normal. Então, como nós sabemos que se trata de uma amostra com distribuição normal, e como nós não temos a informação do desvio padrão populacional, vamos utilizar o teste T-Distilled para analisar esses dados. Agora podemos fechar essa saída. Em seguida nós vamos em Estatísticas, uma amostra, e depois teste T-Distilled para dados amostrais. E agora nós selecionamos novamente a primeira coluna e clicamos em executar a estatística. Devemos indicar agora qual é a média populacional, que seria de 200. Em seguida executamos. Então, na saída do Biostat, nós temos várias informações, como o tamanho da amostra, média da população, média amostral, entre outros. De acordo com o valor de P bilateral e o intervalo de confiança 95% para a média amostral, nós podemos concluir que há uma diferença entre a média amostral e o valor de referência da população. Uma vez que o valor de P foi menor que 0,05, ou seja, 5%, e o intervalo de confiança 95% não incluiu o valor 200, que é o esperado para a população. Voltamos agora para os exercícios, para o segundo. O arquivo do Biostat uma amostra, coluna 3, contém dados sobre o nível sérico de colesterol de 35 esportistas que se alimentam de acordo com dietas balanceadas. É de se esperar que esses indivíduos apresentem nível normal de colesterol abaixo de 200 mg. Considere o desvio padrão de 12 mg para o nível normal de colesterol. Analise os dados e verifique se podemos concluir que esses indivíduos apresentam um nível de colesterol diferente de 200 mg. Bem, nós já sabemos que esses dados seguem a distribuição normal. Como se trata de uma amostra, nós vamos utilizar o teste Z, uma vez que nós temos a informação do desvio padrão populacional, que é de 12 mg. Então vamos lá para o Biostat. Vamos utilizar essa coluna 3, que contém os dados de colesterol dos 35 indivíduos. Vamos em Estatísticas, uma amostra, e agora teste T, teste Z, dados amostrais. Selecionamos agora a terceira coluna, clicamos em executar estatísticas, e em seguida vamos informar a média da população, que é 200, e o desvio padrão, que é 12.
e em seguida executamos. Então, assim como no teste de Stilling, nós vamos observar aqui o valor de P bilateral, porque é um teste bicaudal, e um intervalo de confiança 95% para a média amostral. Então, observamos que o valor de P foi menor que 5%, ou seja, nós rejeitamos H0, e o intervalo de confiança não incluiu o valor populacional, que é de 200.